Entre paixão e gols, a era Almir Pernambucano no Flamengo, de 1959 a 1962. Imagine um jogador que personificasse a essência do futebol nordestino, driblador nato, malandragem na medida certa, técnica refinada e uma alegria contagiante ao jogar que transformava futebol em festa. Agora imagine esse craque chegando ao Rio de Janeiro para vestir o manto sagrado do Flamengo, trazendo consigo toda a magia e o talento das peladas de Recife, conquistando rapidamente o coração de uma torcida que sempre amou jogadores habilidosos. Esse artista existiu. Seu nome completo era Almir Rogério Santos Silva, mas o mundo do futebol o conhece como Almir Pernambucano, ou simplesmente Almir. Entre 1959 e 1962, 4 anos de dribles desconcertantes, jogadas geniais e pura alegria em campo, ele escreveu seu capítulo na história rubro-negra. Esta é a história do pernambucano que trouxe o futebol arte do Nordeste para o coração do Rio de Janeiro e conquistou a nação com sua habilidade excepcional. Nascido em 8 de abril de 1936, em Recife, Pernambuco, Almir Rogério Santos Silva cresceu respirando o futebol que pulsa nas veias nordestinas. O Nordeste brasileiro sempre foi celeiro de jogadores excepcionalmente habilidosos, onde o futebol de rua forjava craques com dribles mágicos e malícia natural. Almir era filho legítimo dessa escola, crescendo nas peladas de várzea onde cada jogada precisava ter criatividade para impressionar, onde driblar não era apenas superar o adversário mas também entreter quem assistia. Havia algo de especial naquele garoto pernambucano, uma elegância natural em seus movimentos, uma facilidade assombrosa para driblar que parecia dom divino. O apelido pernambucano era mais que uma referência geográfica, era uma identidade, um símbolo do estilo de futebol que ele representava. Quando se dizia Almir Pernambucano, não se estava apenas identificando sua origem, estava-se descrevendo seu estilo de jogo, malandro, habilidoso, criativo, alegre. Era o futebol nordestino em sua forma mais pura, aquele que prioriza a beleza acima da eficiência bruta, que valoriza o drible bem dado tanto quanto o gol marcado. Antes de chegar ao Flamengo, Almir já havia construído reputação sólida no futebol pernambucano e depois em clubes de outras regiões. Era conhecido como um dos pontas mais habilidosos do futebol brasileiro, alguém que tinha nos pés uma magia especial. Seus dribles eram executados com uma suavidade hipnotizante, seus passes tinham precisão milimétrica, sua visão de jogo era privilegiada. Almir não era apenas habilidoso, era inteligente, sabia exatamente quando driblar, quando passar, quando finalizar. Quando o Flamengo contratou Almir Pernambucano em 1959, aos 23 anos, o clube estava montando um elenco de qualidade para buscar títulos importantes. Almir chegava como uma das apostas ofensivas, trazendo sua habilidade excepcional e sua experiência no futebol brasileiro. A expectativa era grande. O pernambucano conhecido por seus dribles mágicos iria encantar o Maracanã. A resposta não demorou a aparecer, e foi um sonoro sim. A adaptação de Almir ao Flamengo foi relativamente rápida. Apesar de vir de outra região, de um estilo de vida diferente, ele rapidamente se integrou ao elenco e à cidade. Sua personalidade extrovertida, sua simpatia natural e principalmente seu talento evidente fizeram com que fosse aceito imediatamente por companheiros e torcida. Logo nos primeiros jogos, ficou evidente que o Flamengo havia contratado um craque genuíno, um daqueles jogadores que fazem a diferença apenas por entrarem em campo. O que tornava Almir Pernambucano verdadeiramente especial era seu estilo único de driblar. Ele não usava dribles bruscos ou explosivos, usava fintas suaves, mudanças de ritmo imperceptíveis, toques delicados que deixavam marcadores completamente perdidos. Era o drible malandro, o drible que humilha não pela velocidade mas pela inteligência, pela antecipação do movimento do adversário. Assistir Almir driblar era como assistir a uma dança, cada movimento calculado, cada finta executada com perfeição artística. Em 1959, seu primeiro ano no Flamengo, Almir começou a conquistar definitivamente a torcida rubro-negra. Seus dribles eram celebrados com a mesma intensidade de gols, porque a nação sempre valorizou não apenas resultados mas também beleza, não apenas vitórias mas também arte. Quando Almir recebia a bola pela ponta, especialmente pela esquerda onde atuava preferencialmente, o Maracanã se preparava para assistir a mais uma demonstração de habilidade pura. A versatilidade ofensiva de Almir era impressionante. Embora sua posição natural fosse ponta esquerda, podia jogar pela direita quando necessário, podia atuar mais centralizado como meia ofensivo,
podia até mesmo funcionar como segundo atacante. Em qualquer posição ofensiva, trazia suas características únicas, dribles desconcertantes, passes criativos, finalizações quando surgia a oportunidade. Era o típico jogador criativo que tornava o ataque mais imprevisível e perigoso. Entre 1960 e 1961, Almir viveu seus melhores momentos com a camisa rubro-negra. Suas atuações eram consistentemente de alto nível, seus dribles continuavam encantando, suas assistências resultavam em gols importantes. Ele havia se tornado não apenas mais um jogador do elenco, mas uma das principais atrações ofensivas do time. Quando Almir estava inspirado, o Flamengo tinha um atacante capaz de resolver jogos sozinho através de sua habilidade individual excepcional. A imprensa carioca dedicava amplo espaço às atuações de Almir. Cronistas esportivos escreviam sobre seus dribles com linguagem quase poética, descrevendo cada finta como se fosse uma obra de arte. Alguns o comparavam aos grandes pontas da história do futebol brasileiro, dizendo que Almir tinha qualidade para estar entre os melhores de sua geração. E as comparações eram justas, porque Almir realmente possuía habilidade técnica excepcional que poucos em sua época conseguiam igualar. O que poucos sabem sobre Almir é que por trás da imagem de jogador habilidoso e malandro, havia um profissional dedicado que treinava incansavelmente seus dribles e finalizações. Não era apenas talento natural, era talento natural lapidado por horas e horas de prática. Almir entendia que manter-se no mais alto nível exigia não apenas dom natural, mas também trabalho duro constante. Essa combinação de talento e dedicação criava um jogador absolutamente especial. A relação de Almir com a torcida do Flamengo era de amor mútuo e admiração. A nação adorava assistir aquele pernambucano habilidoso driblar adversários, criar jogadas impossíveis, dar shows de habilidade que faziam o estádio inteiro aplaudir mesmo quando as jogadas não terminavam em gol. E Almir adorava aquela torcida apaixonada, jogava para ela, celebrava cada drible bem-sucedido como se fosse conquista pessoal compartilhada com milhões. As histórias sobre dribles e jogadas de Almir Pernambucano são inúmeras no folclore flamenguista do início dos anos 1960. Torcedores veteranos lembram de dribles específicos em jogos importantes, de assistências mágicas que resultaram em gols memoráveis, de partidas inteiras onde ele simplesmente dominou, transformando o futebol em espetáculo puro. Cada história reforçava a imagem de Almir como um dos pontas mais habilidosos que já vestiram o manto sagrado. A parceria de Almir com outros jogadores ofensivos do Flamengo funcionava muito bem. Sua capacidade de criar jogadas abria espaços para atacantes finalizarem. Seus dribles atraíam múltiplos marcadores liberando companheiros, seus passes precisos encontravam colegas em posições privilegiadas. Almir não era egoísta, entendia que futebol é jogo coletivo, sabia quando driblar sozinho e quando envolver companheiros. Era o ponta completo que todo técnico deseja ter. A liderança de Almir era mais técnica que vocal. Ele não era do tipo que fazia discursos inflamados no vestiário, mas liderava através de suas atuações em campo, de sua capacidade de resolver situações difíceis com sua habilidade individual. Jovens jogadores aprendiam com Almir que criatividade e malícia são armas tão valiosas quanto força física ou velocidade pura. Ele era professor prático do futebol arte nordestino. Em 1962, o último ano de Almir no Flamengo, ele continuou demonstrando toda a sua classe e habilidade. Já com 26 anos, estava no auge de sua maturidade futebolística, combinando a experiência acumulada com habilidades técnicas ainda no máximo. Era inspirador ver um jogador tão habilidoso mantendo consistência e qualidade ao longo de anos, provando que talento verdadeiro não é passageiro mas permanente. A despedida de Almir do Flamengo foi marcada por gratidão mútua e respeito profundo. Ele agradecia ao clube pelos 4 anos de oportunidades, por ter permitido que mostrasse sua habilidade ao futebol carioca, por ter sido sua casa no Rio de Janeiro. O Flamengo e a torcida agradeciam pelos dribles mágicos, pelas jogadas geniais, pelo futebol arte que ele proporcionou durante sua passagem. O legado de Almir Pernambucano no Flamengo é de um jogador que representou perfeitamente o futebol arte nordestino. Ele trouxe para o Rio de Janeiro toda a malícia, toda a criatividade, toda a alegria de jogar que caracteriza o futebol de Pernambuco. Provou que dribladores excepcionais sempre terão espaço nos grandes clubes, que habilidade pura é valorizada tanto quanto eficiência tática, que beleza no futebol importa tanto quanto resultados. Quando se fala dos grandes pontas da história do Flamengo, Almir Pernambucano merece ser lembrado. Sua passagem foi de 4 anos,
não uma década inteira como alguns ídolos, mas foram 4 anos intensos de futebol de qualidade excepcional, de dribles que entraram para a história, de jogadas que são lembradas até hoje por quem teve o privilégio de testemunhar. A era Almir Pernambucano no Flamengo, entre 1959 e 1962, representa 4 anos de futebol-arte. Foi quando um pernambucano habilidoso mostrou ao Rio de Janeiro que o Nordeste produz alguns dos jogadores mais criativos do Brasil. Foi quando dribles malandros e jogadas geniais encantaram o Maracanã. Foi quando a alegria de jogar era tão importante quanto vencer. O futebol brasileiro é rico em diversidade regional, cada região contribuindo com seu estilo único. O Nordeste sempre foi conhecido por produzir jogadores excepcionalmente habilidosos, dribladores natos que aprendem malícia e criatividade nas peladas de rua. Almir Pernambucano foi embaixador perfeito desse futebol nordestino, levando para o maior clube do Brasil toda a magia e o talento de sua terra natal. Hoje, mais de 6 décadas depois, o nome de Almir Pernambucano é lembrado com carinho pelos torcedores mais antigos e pelos estudiosos da história do clube. Ele representa um tipo de jogador cada vez mais raro no futebol moderno ultratático, o driblador puro, aquele que joga para encantar tanto quanto para vencer, que valoriza a beleza da jogada tanto quanto a eficiência do resultado. A história do Flamengo é construída sobre jogadores de todas as regiões do Brasil. Cariocas, mineiros, paulistas, gaúchos, todos contribuíram para a grandeza do clube. E nordestinos especiais como Almir Pernambucano, que trouxeram consigo o futebol-arte de sua região, enriquecendo ainda mais a tradição ofensiva rubro-negra com criatividade, malícia e habilidade excepcional. Entre dribles malandros e jogadas geniais, entre representar o futebol nordestino e conquistar o Rio, entre habilidade pura e alegria de jogar, entre encantar com fintas e criar com passes, entre chegar como promessa e partir como ídolo respeitado, está a era Almir Pernambucano no Flamengo. 4 anos que provaram que dribladores excepcionais sempre têm espaço nos grandes clubes, que futebol-arte nunca sai de moda, que criatividade é tão valiosa quanto qualquer outra qualidade. Almir Rogério Santos Silva, o Almir Pernambucano, o malandro habilidoso de Recife que conquistou o Maracanã, o ponta mágico que transformava dribles em espetáculo, o nordestino que honrou o manto sagrado com sua arte nos pés, permanecerá como capítulo especial da história rubro-negra, provando que o Flamengo sempre valorizou não apenas vencer, mas vencer com beleza, com arte, com a magia que só jogadores verdadeiramente especiais conseguem criar dentro de campo. Tentar novamente.